Olá, alunos do nono ano da Escola Francisco Filgueira Sampaio. Esta semana será realizado um simulado referente ao SAEP, com português e matemática. Então, nesse vídeo, nós vamos revisar um pouquinho sobre os descritores de matemática, sobre alguns descritores de matemáticas, com exemplos de questões. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o descritor 9, que é interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Então, quando diz coordenadas cartesianas, lembra plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo X, o eixo horizontal, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, que é o eixo vertical. Então, são dois eixos que se cruzam perpendicularmente. Então, é para interpretar informações. Então, nessa questão, o que é que pede? Os vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo são os vértices do triângulo. Nesse caso, são 3, né? Eu terei o vértice A, B e C. Então, o vértice A, B e C são pontos. E para representar ponto, nós precisamos de uma coordenada. Então, a coordenada tem que ter o valor de x e o valor do y. Então, para representar o ponto A, nós observamos aqui, ó, no eixo horizontal, o eixo de x, o valor, que é menos 2. Ao lado, no eixo vertical, nós observamos o valor de y, que é 5. Então, o ponto A tem como coordenada menos 2 e 5. Para representar uma coordenada, é sempre nessa ordem. Primeiro o x, horizontal, depois o y. Ponto B, o eixo x menos 3 e o eixo y 1. Então, o ponto B é menos 3 e 1. C, nós teremos x 3 e y 4. Então, nós temos esses 3 pontos identificados aqui, né? A, menos 2 e 5, B, menos 3 e 1 e C, 3 e 4. Nesse caso, a resposta é a letra C. Nesse outro exemplo aqui, é sobre identificar a localização de números racionais da reta numérica. Números racionais que podem ser representados em forma de quociente, de fração. São os decimais exatos, as dízimas periódicas, os números inteiros. Então, no exemplo, ele diz o seguinte: Arthur é arquiteto, ele está verificando as medidas de um projeto. No desenho abaixo, podemos ver a linha que Arthur está medindo. Aqui Arthur medindo e a linha é essa daqui, ó. Está verificando aí por meio da régua. Então, a medida desta linha em centímetros é. Então, nesse caso aqui, nós temos que está representado 0, 1, 2, 3, 4, de 1 em 1 centímetro, mas também tem as subdivisões, ó. Então, de 0 a 1, a cada uma unidade está dividida em 10 partes. E a linha aqui a gente observa que é menor do que 4. Então, nós teremos 3 dividido em 10 partes, não é? De 3 para o 4, então a gente vai ver quantas partes tem aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse caso é 3,8. Um decimal exato. Essa é a resposta, a letra C. E, a seguir, nós temos também com o mesmo descritor, não é? Identificar na reta numérica o número racional. Nesse caso, é o número que corresponde à fração 5 meios. Então, 5 meios, quando eu divido 5 por 2, dá 2,5. Então, essa fração vai estar entre 2 e 3. Então, nesse caso aqui, 2 a 3, uma unidade, está dividido no meio aqui, ó, identificado pelo ponto C. Então, terei 2,5 estará no ponto, na letra C, certo? E, continuando, né? Nós temos, identificando o descritor 26, resolver problemas com números racionais, que envolvam as operações, que pode ser adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação.
Então, nesse exemplo, que é bem simples, diz assim: a altura de Karen é 1,45 metros e a do seu irmão é 1,27 metros. Quantos centímetros Karen tem a mais do que seu irmão? Então, nós temos aí, né, um probleminha envolvendo subtração, diferença. Logo, teremos que a altura de Karen 1,5, não é? Menos a altura do irmão, que é 1,27. Nesse caso, dá 0,28, como foi dado em metro, então essa medida é em metros. Só que na resposta, ele quer essa medida em centímetros. Então, 1 metro corresponde a 6 centímetros. Logo, 0,28 do metro, 28 centésimo do metro, em centímetros então nesse caso aqui, nós vamos multiplicar, não é? 0,28 por 100. Você observa que acompanhando nós temos dois zeros, certo? Então nesse caso aqui, vai multiplicar pelo número decimal, você só passa a vírgula duas casas à direita. No caso, dará 28 centímetros, resposta letra A. Mais um descritor, que é resolver problema envolvendo probabilidade de um evento. Então, na probabilidade, a gente tem que é uma razão entre o espaço amostral e o evento. Então, no lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior do que 2. Qual é a probabilidade desse ser um número ímpar? Então, nesse caso aqui, qual é o espaço amostral? Quais são todos os possíveis resultados obtidos? Vamos lá. No lançamento de um dado, seria o espaço amostral do dado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele dá outra opção aqui, ó. Não viciado, o resultado foi um número maior do que 2. Então, o espaço amostral vai ficar mais reduzido. Tem que ser o número maior que 2. Nesse caso, eu terei 3, 4, 5 e 6. E o evento? A pergunta é, qual é a probabilidade desse ser um número ímpar? Então, o evento é que ele seja um número ímpar. Então, desse espaço amostral, quais são os números ímpares? Aí eu tenho 3 e 5. Logo, a probabilidade é evento sobre espaço amostral. Evento são dois valores. E espaço amostral, 4. Então, vai ficar 2 sobre 4. Dá para a gente simplificar, já que os dois são pares. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o resultado é 1 meio, letra B. Então, esse é quanto a probabilidade de ocorrer um evento. E no descritor 29, nós temos como resolver problemas que envolvam variações proporcionais, que pode ser direta ou inversas entre grandezas. Então, no exemplo, nós temos, com 2,5 kg de farinha de trigo, foram feitos 30 pães. Para fazer 90 pães, quantos quilogramas de farinha de trigo são necessários? Então, nesse caso aqui, você pode fazer utilizando mais o raciocínio, né? Pode colocar aí 2,5 são 30 pães e pode ir repetindo até dar os 90. No caso aqui, repetimos 3 vezes. Então, somando a quantidade de farinha, né? Dá 2,5 mais 2,5 mais 2,5, 7,5. Então, a resposta é a letra A. Para fabricar 90 pães, nós precisamos de 7,5 kg de farinha. E lembrando que 7,5 também é um número racional. Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Esse é o descritor 30. Carlos é gerente de uma loja de jogos. Para calcular seu lucro em cada jogo, em reais, cada jogo que vende é usada a seguinte fórmula: y é igual a 3x mais 3,9. Então, nesse caso aí, nós teremos o quê? Sendo y o preço a ser vendido, x o preço real do produto antes da venda, considere que o preço x de um jogo A seja R$ 4,50. Então, ele vende esse jogo por, vamos entender. Ele diz que tem uma fórmula, que é dado por y igual a 3x mais 3,9. Então, o que é esse y que é o x? O y é o preço a ser vendido e o x é o preço real.
Então, ele comprou um jogo A, em que o preço real é 4,50. Logo, o valor do X é 4,50. Ele quer saber por quanto ele vai ser vendido. Então, o valor do Y. Então, nesse caso, dada a fórmula, nós vamos substituir o valor da letra, né, da variável X, da incógnita X, por 4,50. Então, na fórmula, y é igual a 3 vezes x mais 3,9. Logo, y é igual a, substituindo o x por 4,50, então, 3 vezes 4,50 mais 3,9. Y será igual a multiplicação e adição. A prioridade é a multiplicação, então, 3 vezes 4,5 vai dar 13,5 mais 3,9. Somando, nós teremos o resultado 17,4. Ou seja, ele vai vender esse jogo por R$ 17,40. Nesse daqui é para identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras padrões. Então, no exemplo, nós temos as figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Então, no primeiro momento, nós temos 5 bolinhas. No segundo, nós temos 9 bolinhas. No terceiro, nós temos 13 bolinhas. E vai aumentando, no caso aqui, 5, 9, 13, 5, 9 e 13. Então, vai aumentando sucessivamente. Então, mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de bolinhas B em função da ordem N é... Então, nesse caso aqui, como a gente tem as fórmulas embaixo, não é? A gente pode só fazer a verificação. Então, quando eu substituir N por 1 nessas fórmulas aqui, o resultado de B, que é o resultado de bolinhas, nesse caso tem que ser 5, para poder ser a expressão correta, né? Então, na letra A, B é igual a 4 vezes N. Substituindo N por 1, então 4 vezes 1, ó, vai dar 4. Então, B é igual a 4, o número de bolinhas é 4? Não, quando N é 1, o número de bolinhas é 5, então não pode ser a letra A. Quando eu vou para a letra B, eu tenho 2N mais 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, também, ó, substituindo N por 1, não deu 5, deu 3. Então, não pode ser a letra B. Aí, eu tenho a letra C. B é igual a 3N mais 1. Substituindo o N, novamente, por 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Também não deu as 5 bolinhas, só deu 4. Então, nesse caso, não é a expressão que a gente está procurando. Tem que dar 5. Então, na letra D, nós temos, substituindo o N por 1, 4 vezes 1 vai dar 4, mais 1, 5. Então, nesse caso aqui, ó, substituindo por 1, deu 5. Até aqui é verdadeiro. Vamos testar o 2 também? Então, ó, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, quando N é igual a 2, nós temos 9 bolinhas. Aí, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 bolinhas. Então, a resposta certa é a letra D. Então, nesse caso aqui, nós observamos, né, a identificação de uma expressão algébrica, dado uma regularidade. E, logo a seguir, nós temos como resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. No caso do exemplo, nós teremos um gráfico. Então, diz assim, a professora Alice fez uma pesquisa na sala de aula para saber qual a profissão dos pais dos seus alunos e organizou as respostas no gráfico abaixo. Então, a pesquisa foi sobre a profissão, está aqui, ó, de forma horizontal. Na forma vertical, nós temos os números de pais, 0, 1, 2, 3, 9. A escala é de 1 em 1, né, de fácil leitura. É um gráfico de barras, né, de colunas verticais, certo? E
nesse gráfico, o que é que ele pede? De acordo com esse gráfico, quantos pais são comerciantes? Então, na profissão, nós temos advogado, comerciante, bombeiro e professor. Só vai interessar para a gente o comerciante. Então, comerciante, quando observa o topo, ó, ao lado, qual é o número? 8. Então, a resposta é a letra D, certo? Então, resolvendo problemas com gráficos. E nessa daqui, nós temos o descritor 37, associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Então, a gente pode ter associação do gráfico à tabela ou de uma tabela ao gráfico. Então, nesse exemplo, nós temos o seguinte: o gráfico abaixo mostra o consumo de água de uma família nos meses de janeiro, fevereiro e março, medindo em metros cúbicos. Então, de forma horizontal, nós temos os meses, janeiro, fevereiro e março, e de forma vertical, o consumo de água. Também a escala aqui, ó, é bem simples a leitura, vai de 10 em 10. Então, janeiro, eu tenho aqui ao lado, quando eu olho, 40, fevereiro, 30 e março, 80. Esse gráfico aqui é um gráfico de linha, certo? E nele aqui dá para a gente observar também a questão de decrescimento e de crescimento. Então, de janeiro a fevereiro, ó, diminuiu e de fevereiro a março aumentou. Mas o que é que pede a questão? A tabela que representa esse gráfico é, então vamos lá, janeiro 40, fevereiro 30 e março 80. Então a resposta é a letra D. Espero que que tenha sido bem claro, né, essas questões para vocês, certo? Estudem, fiquem em casa e façam as atividades, aproveitem o tempo e se protejam, protejam a vida.